Então, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, muito feliz de estar em Recife novamente, desfrutando dessa hospitalidade gostosa de vocês e participando de mais uma conferência de mulheres, a terceira conferência de mulheres cristãs, Maria não vai com as outras. O tema, Testemunhando de Cristo à Nossa Geração, é um tema importante, é um tema urgente de nós pensarmos na nossa responsabilidade como mulheres, como servas do Senhor, que precisam, em todas as áreas da vida, em tudo aquilo que fazem, refletir o caráter de Jesus. E quando a gente pensa sobre testemunhar de Cristo, muitas vezes a gente pensa que isso é algo que a gente faz da porta da igreja para fora, mas na verdade é importante a gente pensar o quanto isso tem a ver com todas as áreas da nossa vida. E o que eu pretendo ver com vocês essa noite é um pouquinho sobre como nós testemunhamos de Cristo à nossa geração quando a gente pensa naquilo que a gente faz. Quando a gente pensa no trabalho, quando a gente pensa no nosso serviço, em qualquer que seja ele, em qualquer que seja aquela área específica ou aquelas áreas específicas em que o Senhor nos colocou para trabalhar. Gostaria de orar para a gente começar e então nós vamos refletir sobre esse tema. Baixe sua cabeça, vamos pedir ao Senhor orientação e discernimento para aquilo que Ele tem para nós. Senhor, muito obrigada por mais um dia, por mais um momento em que estamos aqui juntas. É tão bom poder ver tantas irmãs presencialmente, irmãs que já conheço virtualmente, que já conheço por meio de outros tipos de contato, por meio de tecnologia e outras tantas que não conheço e vou conhecer. Te agradeço, Deus, porque o que nos une é muito maior do que afinidades deste mundo, mas nós somos tão diferentes, mas unidas pelo mesmo Salvador. Te louvo por isso e te peço, Deus, que o seu nome seja engrandecido nessa noite, que o seu nome seja exaltado aqui e que o seu nome nos traga a lembrança daquilo pelo qual nós existimos e o motivo pelo qual nós devemos viver. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais parecidas com Jesus, a começar em mim e peço também por cada uma que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu vim aqui o ano passado, talvez algumas de vocês saibam disso, porque eu não guardei muito segredo disso, né? Nem eu, nem a Cláudia Lotti, que era quem estava comigo o ano passado aqui, e foi com quem eu escrevi o livro Toda Mulher Trabalha, que eu vou falar um pouquinho sobre ele também, mas eu não sei se vocês sabem, mas vocês têm um papel, assim, essa conferência tem um papel muito importante na criação desse livro, porque ele surgiu no voo para cá. A gente estava juntas, as duas viemos no mesmo voo, e conversando a gente já tinha tido algumas conversas sobre esse assunto, sobre o assunto de trabalho. Quando eu vim para cá, o ano passado, um dos temas sobre o qual eu falei foi o tema de identidade. E a gente veio conversando sobre o quanto o tema identidade tem uma relação profunda com quem a gente é ou com quem a gente se define. E aí a gente começou a pensar na possibilidade de fazer algo que falasse especificamente sobre trabalho para a mulher cristã. E daí saiu o livro Toda Mulher Trabalha. E o objetivo meu aqui para essa noite com vocês é discutir justamente sobre esse tema do trabalho, mas não dissociado de quem nós somos. Trabalho e identidade. Como que esses dois assuntos se relacionam com o Evangelho e como que enxergá-los a partir da cosmovisão cristã, a partir do Evangelho, muda tudo sobre a forma como nós vivemos aqui. As implicações de como nós testemunhamos de Cristo à nossa geração, naquilo que fazemos, elas são diretamente relacionadas a quando a gente entende quem nós somos e quando a gente entende o propósito do nosso trabalho, o propósito daquilo que a gente faz. E o tema trabalho, ele é um tema muito precioso para nós, porque nós temos entendido o quanto falar sobre trabalho é um assunto que gera muitas vezes desconforto, inquietação, dúvidas, culpa, frustração.
Esse é um dos principais motivos que a gente começou a pensar que falar sobre trabalho seria algo importante para nós. E quando a gente olha para a nossa vida, em diferentes momentos do nosso ciclo vital, seja você alguém que está no ensino médio pensando ainda que carreira você vai escolher, seja você alguém que já exerce uma carreira, seja você alguém que esteja em transição de carreira, seja você alguém que não esteja exercendo uma atividade remunerada fora de casa, seja você alguém que exerceu uma atividade remunerada muito tempo fora de casa e agora se aposentou. O fato é, mulheres precisam tomar decisões em relação ao seu trabalho ou a forma como irão trabalhar durante todas as fases da vida. E cada uma dessas fases, cada uma dessas transições que nós experimentamos parecem trazer alguns desafios em relação à melhor escolha ou a melhor opção. Frequentemente nós nos perguntamos se aquela decisão que nós vamos tomar é a decisão que mais agrada ao Senhor. Às vezes a gente se pergunta se essa é a decisão que mais vai nos agradar, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas o fato é, o assunto trabalho, por mais que a gente queira negar, ele é um assunto que realmente causa dúvida em muitas de nós. E porque muitas vezes falta uma clareza ou até direcionamento em relação a como olhar para as Escrituras e entender se a Bíblia diz algo sobre isso ou não, a gente se sente perdida em relação a decisões. Não só a decisão, veja, a ideia não é falar de trabalho e que você saia daqui entendendo, é para trabalhar fora ou não. Realmente a gente não é esse o assunto. O assunto é, se toda mulher trabalha, e é isso que a Bíblia vai nos ensinar, decidir sobre a melhor forma ou a forma mais piedosa de fazer isso em diferentes momentos da vida, é algo de relevância para nós, para que a gente possa testemunhar de Cristo na nossa geração. E quando a gente acha ou se perde em relação a onde estará na Bíblia a orientação clara e precisa sobre a forma como eu devo trabalhar, um risco que a gente corre muito grande, e eu estive lá e preciso me cuidar para não voltar para lá, é que ao invés de olhar para o alto, ao invés de procurar orientação do céu que nos é dada por meio da Bíblia em relação às decisões que a gente precisa tomar, a gente começa a olhar para o lado. E a gente começa a olhar mulheres que tenham condições talvez parecidas com as nossas, talvez em nada parecida com as nossas, e a gente começa a se comparar. A gente começa a se perguntar por que aquela forma de vida que parece tão legal para mim, não é a vida que eu tenho. A gente começa a olhar e falar, puxa, a gente tem a mesma formação. Por que ela está lidando com o trabalho dessa forma e para mim parece que as coisas não seguem desse jeito? Por que para mim será que as coisas têm que ser tão diferentes? Por que será que eu não consigo crescer profissionalmente da forma como alguém que, inclusive, fez, convenhamos, uma faculdade bem pior que a minha, não tem MBA, nem mestrado fez. Eu fiz tudo isso e parece que ela deslanchou e eu não. Ou, por que será que eu tomei a decisão de ser integralmente do lar, mas parece que eu não me reconheço quando eu estou lá? Eu estudei tanto, eu batalhei tanto, e de repente, é isso que eu faço? Essas não são indagações incomuns. E talvez você tenha se percebido em algumas delas, em alguma ou em algumas delas. E todas elas têm um ponto muito importante em comum. Eu, sempre no centro. Eu, sempre em busca daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito ser o melhor para a minha vida. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 21, para a gente começar um pouquinho a falar sobre isso, a partir de um texto que não tem nada a ver com trabalho, ao mesmo tempo que tem tudo a ver com trabalho, que é um texto muito precioso para mim, é um daqueles textos que a gente precisa ler e reler e agradecer a Deus, porque esse texto está na Bíblia, mas ao mesmo tempo reconhecer que ele dói, mas ele é importante para nós. João capítulo 21, dos versículos 15 a 22. Enquanto eu estiver ouvindo o barulhinho de Bíblia, eu vou esperar. Por isso que o pessoal que usa a Bíblia de página não pode deixar de vir. O pessoal do celular, ele acha em silêncio.
Mas a Biblinha a gente precisa, né? João capítulo 21, versículos de 15 a 22. Prestem atenção comigo, os primeiros versículos é só contexto, tá? Mas é importante da gente passar pelo todo aqui. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Presta atenção a partir de agora. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Leia esse versículo 22 de novo. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Não é de hoje que a gente olha para o lado e busca a vida que o outro tem. Nesse versículo específico, Pedro está olhando para o lado, depois de ter ouvido o tipo de morte que ele iria ter. A primeira resposta, a primeira reação dele é ouvir o tipo de morte que ele iria ter. É olhar para o lado, ver o primeiro que está passando e falar: Senhor, e ele? Eu já entendi o que vai acontecer comigo, agora e ele? Me fala dele. Quase que numa esperança do tipo: a dele vai ser pior, né? Ele vai sofrer mais? Não, sério, não é possível, ele vai amargar mais. Eu acabei de falar que eu te amo 3 vezes, a morte dele tem que ser pior. E Jesus, amorosamente, pacientemente, para ele e para nós, nos diz o seguinte: se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, é que não está escrito assim, mas a mensagem é a seguinte: não é da sua conta. Sabe aquele termo assim, mas nós não podemos falar assim, sabe? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então ele fala assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, foca. Quanto a você, siga-me. Não olha para o lado, olha para mim. E quando a gente pensa em trabalho, tantas vezes, ao invés de olhar para ele, nós olhamos para o lado. Ao invés de entender as circunstâncias que ele nos dá, ao invés de entender a situação em que ele soberanamente e amorosamente nos colocou e considerar como nós vamos glorificar a Deus da melhor forma possível com essas condições que ele nos deu nesse momento, nessa fase da vida, a primeira coisa que a gente faz é: e ele, Senhor? E ela, Senhor? E quanto a ela? O que vai acontecer com ela? Então, quando a gente pensa em trabalho, uma coisa importante da gente começar a conversa é lembrar o seguinte: o que lhe importa a circunstância do outro? Não no sentido egoísta, não no sentido de é isso mesmo, aprendi na palestra da Naná, o que lhe importa a você? Não é isso, por favor, né? Mas o que lhe importa, o que Deus permite amorosamente que aconteça na vida da outra pessoa. Nós precisamos olhar para as nossas circunstâncias e pensar como nós vamos segui-lo. Para de olhar para o lado em busca de comparação, de inspiração, de insatisfação. Lógico que pessoas, vidas nos inspiram, vidas nos instruem em muita coisa, mas quando elas começam a se tornar o nosso objetivo, nós estamos perdendo o foco. E Jesus amorosamente nos instrui: o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. E Ele não vai nos colocar em nenhuma situação em que honrá-lo e segui-lo não seja possível.
Então, seja a situação que você estiver passando em termos de forma de trabalho, de maneiras de glorificar a Deus com o seu serviço, seja você alguém que exerce exatamente a carreira que você gostaria de servir, seja você alguém que não teve uma formação universitária e foi integralmente do lar durante toda a sua vida, seja você alguém que fez uma faculdade, mas nem lembra as matérias, porque você hoje trabalha com algo completamente diferente. O que lhe importa, quanto a você, siga o Senhor. Porque Ele colocou você exatamente onde você tem que estar, para honrá-lo e glorificá-lo no seu trabalho de hoje. Naquilo que você faz hoje. Hoje. E falar sobre satisfação ou insatisfação com o trabalho é um tema muito comum e pertinente para muitas de nós. Na escrita do livro que nós fizemos, né, o Toda Mulher Trabalha, a gente conduziu uma pesquisa com mulheres cristãs para entender um pouco sobre a sua visão e as suas experiências de trabalho. E veja o que algumas delas colocaram para nós. Veja se você se identifica, talvez, com algumas dessas frases. Eu amo o meu trabalho, mas eu gostaria de poder trabalhar meio período e ser mais dona de casa também, e dedicar mais serviços na igreja. Eu gosto do que eu faço, mas como não é prioridade, falta excelência. Eu gostaria de voltar a ser dona de casa em tempo integral. Eu preciso voltar a trabalhar fora de casa, mas eu não queria que fosse o dia inteiro. Eu sempre sinto uma pressão por parte de alguns membros da igreja, como se trabalhar fora fosse pré-requisito para o fracasso familiar. Então, trabalhar fora pode realmente ser catastrófico para o lar? São perguntas legítimas, de novo, de corações com dúvidas reais. Corações com dilemas, com indagações que estão profundamente relacionados não necessariamente ao trabalho, mas em quem nós somos. Profundamente arraigadas num senso de identidade que se acostumou, porque a nossa cultura nos acostumou assim, a vincular a identidade naquilo que a gente faz. Naquilo que a gente faz, não naquilo que a gente é e foi criada originalmente para ser. E eu quero propor com vocês que qualquer conversa que a gente for ter sobre trabalho precisa partir do pressuposto ou precisa partir da visão bíblica sobre identidade, e essa visão deve estar firmada em algo muito maior, em algo muito mais sólido e muito mais bem fundamentado do que papéis, carreiras ou empregos transitórios que a gente desempenha aqui. Eu não lembro quantas de vocês, não sei quantas de vocês estavam aqui ano passado, mas ano passado fazia 2 meses que eu tinha saído da Unicamp, né, da minha carreira universitária de 15, 20 anos. E tinha acabado de acontecer, eu acho que eu contei fresquinho aqui para vocês, que me deram um formulário para preencher, desses normais que a gente preenche, sei lá, matrícula de natação, qualquer coisa desse tipo. E eu lembro que eu comecei a preencher, como eu sempre preenchia, nome, idade, estado civil, e aí chegou a ocupação. Eu lembro que eu segurei a caneta assim e falei, e agora? O que eu ponho aqui? Não sei. E esse vazio me chamou a atenção para o fato de que essas mudanças mexem um pouquinho com as definições que a gente faz de nós mesmas. E quando nós fundamentamos a nossa identidade, por exemplo, especificamente nisso, tirar isso de nós significa uma crise de identidade. Esse termo é extremamente comum. Não sei mais quem eu sou, não me enxergo mais, não me reconheço mais. Depois que XYZ aconteceu, depois que eu perdi meu emprego, depois que eu mudei de carreira, depois que eu abandonei meu emprego para cuidar da minha família, depois que eu voltei a trabalhar, não me enxergo mais, não sei mais quem eu sou. Se a gente chega nesse ponto de enxergar o trabalho como algo que define a nossa identidade nesse nível, nós precisamos voltar para a Bíblia e se lembrar que não existe crise de identidade para quem tem clareza de quem é em Cristo Jesus. Não existe crise de identidade quando nós sabemos quem nós fomos criadas para ser e quem Cristo possibilitou que nós fôssemos nele. Então, identidade não está vinculada a trabalho, ainda que toda a nossa cultura nos faça acreditar que sim. Que a sua identidade está voltada àquilo que você faz, ao seu título, ao seu diploma, a qualquer coisa desse tipo. A nossa identidade está fundamentada em quem nós fomos criadas para ser. E quem nós fomos criadas para ser? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1.
E vamos ver agora como que de capa a capa a Bíblia não só nos ensina sobre identidade, como também nos traz implicações muito diretas em relação a trabalho e a identidade. Trabalho e identidade. Gênesis capítulo 1, você não precisa muito tempo, né? Gênesis 1, versículos 26 a 27. 28, desculpa, de 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse trecho é um trecho essencial que, se você é do time que grifa a Bíblia, já superou aquele problema que algumas pessoas têm de não grifar. Se você grifa a Bíblia, esse versículo deveria estar, mas não grifa de qualquer jeito, tem a caneta certa, tá bom? Não pode grifar com aquela que marca 5 páginas da Bíblia para frente, né? Mas Gênesis 1, 26 a 28 nos mostra para que nós fomos criados. Para quem nós fomos criados e para quê? Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que nós o refletíssemos aqui. Minhas irmãs, isso muda muita coisa sobre a forma como a gente enxerga tudo da nossa vida. Para que eu estou aqui? Eu não consigo enxergar propósito da minha vida. Gênesis 1, 26 a 28, você foi criada à imagem e semelhança de Deus para ser a sua representante aqui, para representá-lo nessa terra. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. E veja, ser criada à imagem e semelhança de Deus é algo muito grandioso, que talvez a gente simplesmente tenha passado rápido demais por esse trecho e não tenha entendido a beleza do que significa ser criada à imagem e semelhança de Deus. Se você continuar olhando comigo em Gênesis 1, você vai ver um padrão um pouco diferente nos outros dias da criação, ou quando Deus criava as outras coisas. Se você olhar no versículo 3, por exemplo, você vai ver: disse Deus, haja luz, e houve luz. A gente não vê haja homem, a gente vê façamos o homem. Um ato criativo envolvendo toda a Trindade e mostrando para nós Deus ativamente envolvido em nos criar. Depois, no versículo 20 e 24, você vai vendo que Deus vai criando peixes do mar, aves e animais, cada um conforme a sua espécie. Cada um de acordo com a sua espécie. Cada um parecido com o seu grupinho ali. Mas quando chega em Gênesis 26, 28, alguma coisa mudou. Nós não somos criados à nossa espécie, segundo a nossa espécie. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos, sim, a despeito de qualquer movimento ativista que exista por aí, distintos do restante da criação, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Ele nos cria para isso, e nos cria para que nós cuidemos muito bem de todo o restante da criação. Mas sim, só nós somos imagem e semelhança de Deus. Cada animal vai sendo criado conforme a sua espécie, mas nós não. E quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, logo no versículo 28, vem uma bênção e uma ordem. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Sabe o que isso significa? Trabalhe. Trabalhe. Antes da queda, Adão cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E como parte de ser imagem e semelhança de Deus, trabalhe. Trabalhe. Cuide da criação. Nós entendemos o nosso propósito aqui já logo nas primeiras páginas da Bíblia. Além de exercermos domínio sobre a criação, nós vemos em outros textos da Bíblia que ser a imagem de Deus significa outras duas coisas também. A primeira delas, então, é ser imagem de Deus significa exercer domínio sobre a criação, certo? Vemos isso já no versículo 28. Agora, nós vemos também na Bíblia, no Novo Testamento em específico, que ser imagem e semelhança de Deus também implica que nós seremos pessoas capazes de pensar como Ele pensa
e de agir como ele agiria. Então, quando eu junto essas três, eu entendo qual é o meu propósito, para o que eu fui criada. A imagem e semelhança de Deus, para ser a sua representante. E eu represento o Senhor quando eu sei o que ele pensa e penso de acordo, ajo como ele agiria e exerço domínio sobre a criação. Um lindo propósito, não é? Glória a Deus que nos cria para a sua própria glória e nos coloca capazes, ainda em Gênesis, de fazer isso. De pensar como ele pensa, de agir como ele agiria e de exercer domínio sobre a criação. E quando eu olho para isso e penso no trabalho, como que isso muda a forma como eu trabalho? Se eu sou criada para refletir o Criador, eu entendo que eu tenho que trabalhar não de qualquer jeito. Não cabe para a mulher cristã que quer testemunhar de Cristo à sua geração, trabalhar de qualquer jeito. Seja o seu trabalho empresarial, acadêmico, empreendedor, do lar, seja ele qual for. Seja o seu trabalho na igreja, seja as funções que você exerce para o cuidado da sua família. Representantes de Deus, criados para refleti-lo, não trabalham de qualquer jeito. Nós somos chamadas a trabalhar com diligência, porque nós entendemos que quando nós fazemos isso, nós estamos refletindo aquele que nos criou para refleti-lo. Quando o meu trabalho é estudar, eu não posso estudar de qualquer jeito. Quando o meu trabalho é lavar a louça, eu não vou lavar de qualquer jeito. E eu fui profundamente confrontada uma vez que eu dei um exemplo sobre tirar uma mancha do sofá. Eu falei, eu podia ter pensado em outro exemplo, porque isso é uma coisa que eu faço de qualquer jeito. Ou com pressa, ou doida para não ter que fazer, ou vão deixando lá, fingindo que não está ali. As implicações são diretas. Deus nos chama a um trabalho diligente. Ele nos chama para o descanso também, mas a ordem é clara. Trabalhe, trabalhe, trabalhe e descanse. E muitas vezes, nós estamos olhando para essa ordem assim, descanse. Trabalhe quando der e descanse. E a ordem de Deus é muito clara. Nós o refletimos quando trabalhamos com diligência. Qualquer que seja o seu trabalho, em qualquer momento da vida, nós partimos dessa premissa. Toda mulher trabalha. Então, tudo o que ela faz deve ser feito com diligência, porque é para o Senhor. É para o Senhor. E Deus dá a cada uma de nós dons, talentos, habilidades, recursos. E Ele deseja que nós usemos esses recursos para nós trabalharmos para a glória dEle. Porque quando nós fazemos isso, nós o refletimos. Esse é o propósito. A criação nos aponta para isso. E uma outra coisa, quando eu lembro de João, ele me dá esses recursos e eu olho para o que ele me deu. Não, e quanto a ela? E os recursos dela, certo? Eu olho para o meu, eu entendo que ele me deu. E eu vou buscar sabedoria para trabalhar para a glória dele, na circunstância que ele me colocou, com os talentos que ele me colocou, nas habilidades, fases e condições de vida que ele me deu para trabalhar para a glória dele. O trabalho, então, ele deve ser, porque foi criado assim, um meio de servir a Deus e de servir o próximo. Eu glorifico a Deus e eu sirvo o próximo quando eu cuido do jardim, quando eu desenvolvo o jardim, quando eu cuido da minha casa, quando eu exerço a minha profissão. Nesse sentido, todo trabalho é digno. Todo trabalho lícito e legítimo é digno, certo? Todo trabalho que honra a Deus e que serve pessoas é digno. Eu estava batendo um papo sobre isso com a Cláudia recentemente, inclusive numa das aulas do clube, e ela colocou sobre essa questão de uma influência grega que nós ainda temos, de achar que existem alguns trabalhos que são mais dignos do que outros. E, na verdade, isso não tem nenhuma base bíblica. Não só essa questão de uma divisão entre um trabalho mais intelectual ser mais reconhecido do que outro não existe, como na Bíblia também não existe nem distinção entre o trabalho mais importante quando eu estou trabalhando no templo ou quando eu estou trabalhando no jardim. Os termos originais para trabalho e serviço são iguais, não existe essa distinção. Eu queria trabalhar para algo que realmente importa, mas eu só lavo louça. Lavar louça importa, minha irmã. Você serve pessoas quando você faz isso. Recolher Lego importa. Já pisou em um? Você sabe a importância de recolher do chão. Se você já pisou em um, você sabe como é relevante que não tenha nenhum no chão, né? Nós servimos pessoas e Deus nos vê.
A gente acostumou a associar valor do trabalho com remuneração e com visibilidade. Mas não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus nos criou para servir. Olhando para reconhecimento, olhando para lucro que vem disso, embora nenhuma das duas coisas sejam inerentemente erradas em si mesmas, mas esse não é o propósito maior do trabalho. Então, se você anda desanimado em relação a isso, lembre-se disso. Deus é glorificado quando nós servimos pessoas. Amém? Que o seu trabalho sirva para servir. Um grande mestre, professor, fundador de um dos seminários, o Seminário Bíblico Palavra da Vida, ele costumava dizer: quem não serve, não serve. Já devem ter ouvido essa frase, né? Uma das minhas frases favoritas. Eu ouvi logo pequena e eu lembro que foi um dos primeiros trocadilhos que eu ouvi na vida. Eu achei sensacional. Eu falei, olha que legal, quem não serve, não serve. Você entendeu? Você entendeu? Eu ficava assim falando para as pessoas. Vocês entenderam, então eu estou feliz. Quem não serve, não serve. Porque é para isso que Deus nos chama, para servir pessoas. E nesse sentido, todo trabalho é digno. E seria maravilhoso, quão especial seria se tudo tivesse continuado da forma como Deus criou e que nós estamos ainda aqui na primeira página da Bíblia. Criadas à imagem e semelhança de Deus, para agir como Ele agiria, para pensar como Ele pensa e para exercer domínio sobre a criação, servindo pessoas e glorificando a Deus. Que plano perfeito, que plano maravilhoso. Só que a gente vira uma página e a gente chega em Gênesis 3 e vê que Adão e Eva, que deveriam pensar como Deus pensa, preferiram pensar como eles pensavam e achar que o caminho deles era melhor. Preferiram, ao invés de refletir a imagem de Deus e agir como Ele agiria, resolveram agir como a serpente os orientou e, ao invés de exercer domínio sobre a criação, foram dominados por uma serpente. Se tornam escravos do pecado e, a partir daí, a nossa relação com tudo na vida, incluindo o trabalho, foi manchada. Porque a nossa identidade foi manchada. Nós que fomos criadas para refletir a imagem que fomos criadas para refletir o Senhor, agora não conseguimos mais fazer isso como convém. A gente ainda é a imagem e semelhança de Deus, mas agora uma imagem distorcida, uma imagem manchada, quebrada. Mas graças a Deus, Deus não nos deixa sem esperança. E nos diz que um dia ia vir alguém que ia fazer aquilo que Adão não foi capaz de fazer. Um dia viria aquele que faria exatamente aquilo que Adão deveria ter feito e não fez. Pensar como ele pensa, agir como ele agiria e exercer domínio sobre a criação. A partir daí nós vemos a humanidade crescendo e se reproduzindo, não mais de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3, nós vemos uma diferença importante aqui nessa história, na descendência que começa a ser narrada para nós. No versículo 3 diz que aos 130 anos, Adão gerou um filho. O que está escrito aí? A sua imagem, a sua semelhança. Aí você fala assim, então é por isso. E é por isso. Por isso, a humanidade foi indo de mal a pior. Porque agora a gente tem uma imagem distorcida. A gente não é mais capaz de fazer aquilo que Ele nos criou para fazer. O homem foi criado para dar glória a Deus e dessa forma foi criado para adorá-lo. Mas agora a adoração é quebrada. O homem não consegue mais saber quem que ele deve adorar. Então ele busca qualquer outra coisa para colocar no lugar. E às vezes a gente olha para a história, vê o povo de Israel e fala, nossa, mas eu vou te falar, esse povo de Israel não acerta uma. Não é possível. O que é isso? Acabaram de ser libertos do Egito. O mar abriu, teve coluna de fogo, teve nuvem, teve tudo quanto é coisa. Eles chegam no deserto e falam assim, não tem nada para comer. Eles falam, não é possível. Eles só reclamam. E aí a gente olha para o nosso coração e vê que não é tão diferente assim. E vê que a gente, na verdade, está muitas vezes cego pelos nossos desejos. Muitas vezes nós estamos desejando muitas coisas e nos esquecemos que Deus nos deu tudo o que a gente precisa para uma vida satisfeita, para uma vida completa. E aí a gente começa, eu não sei mais quem eu sou, o meu trabalho não me satisfaz, eu preciso fazer aquilo que me faz feliz. A gente começa a falar igual Raquel, Senhor, me dê filhos ou eu morrerei. Senhor, me dá uma carreira, eu preciso subir na carreira, senão eu não consigo, não tem propósito. Senhor, eu me aposentei, eu não sei mais o que eu faço da vida, parece que eu perdi o valor, perdi a função. Meus filhos saíram de casa e agora eu não sei mais o que eu faço.
Essas crises de identidade que começam a acontecer, muitas vezes refletem um coração que por muito tempo colocou a sua identidade em algo bom, em algo legítimo, mas que não é o Criador. E porque não é o Criador, não pode nos satisfazer. Coisas boas, coisas que Deus nos dá para administrar. A maternidade é uma bênção, o casamento é uma bênção, o trabalho é uma bênção, o ministério é uma bênção. Nada dessas coisas são Deus. E quando a gente inverte as coisas e pensa que isso vai nos trazer satisfação, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos decepcionar, porque nós não fomos criadas para sermos alimentadas por isso e nem preenchidas e satisfeitas por isso. A Jen Oshman, num livro, o livro Que Eu Diminua, ela faz uma alusão muito interessante sobre uma Ferrari, que ela não foi criada para andar na segunda marcha no trânsito. Ela fala da Itália, mas vamos falar de Recife para a gente, conseguir se relacionar aqui melhor. A Ferrari não foi criada para isso, ela foi criada para velocidade. E quando a gente pega um carro que foi criado para velocidade, fica andando em primeira e em segunda, você está assim, subestimando o potencial que é capaz que o carro nem andar direito não ande. E mais, se você tentar abastecer aquele carro com água de coco, não vai andar. Porque ele precisa ser abastecido e preenchido por outra coisa, por aquilo que realmente o alimenta. E nós somos a mesma coisa. A gente está tentando deslanchar por nossa própria força, a gente está tentando deslanchar para algo que nós não fomos criadas para fazer, e nós tentamos ter energia para isso, nos alimentando de algo que nunca foi feito para nos preencher ou satisfazer. Por isso, muitas vezes estamos cansadas, sobrecarregadas e frustradas. Porque esquecemos que nós fomos criadas com um propósito, para refletir o Criador. Para agir como Ele agiria, pensar como Ele pensa e cuidar da criação. Cuidar daquilo que Ele nos colocou debaixo de nós. Nesse sentido, se a gente perde essa perspectiva, como que o pecado mexeu com as nossas experiências de trabalho? Trabalho agora é um negócio pesado. Trabalho é difícil, nós vemos em Gênesis, a maldição que Deus dá a Adão é de que o trabalho seria pesado, mas isso nos atinge em muitos outros níveis também. Nós trabalhamos com culpa, nós trabalhamos com vergonha do que fazemos, nós experimentamos cansaço extremo, nós experimentamos inveja quando vemos pessoas desfrutando de uma vida ou de uma forma de trabalho que era que a gente queria, mas a gente não consegue. Nós experimentamos a vontade de largar tudo, qualquer tudo que seja o seu. É muito provável que você já tenha experimentado essa sensação. Já viu tem até uma brincadeirinha na internet que fala sobre isso, né? Eu tenho vontade de largar tudo e fugir, mas aí eu lembro que eu tenho que levar o motivo da fuga junto, aí eu acabo ficando dividida e fico por aqui mesmo. Né? E muitas vezes a nossa sensação é muito semelhante com essa, eu não aguento mais, eu não quero mais fazer isso. Por quê? Porque isso não me faz feliz, o meu trabalho é invisível, o meu trabalho é repetitivo, o meu trabalho as pessoas não reconhecem, eu falo lá fora o que eu faço, as pessoas fazem, eu falo assim, eu sou professora, aí a pessoa fala assim, então você não trabalha, você só dá aula? Já vivi isso. E descobri recentemente que pastor é a mesma coisa. Não, ele não trabalha, ele é pastor. Você trabalha, com o que você trabalha? Aí eu sou integral em casa. Ah, ela não trabalha. Ela parou de trabalhar e agora ela cuida só de 3 filhos pequenos. Não é uma noção muito torta de trabalho? E completamente diferente do que a Bíblia ensina que ele é? E nós caímos direitinho nessa mentira quando a gente está buscando satisfação nisso. Mas a nossa satisfação não está naquilo que a gente faz, mas para quem a gente faz. Isso muda a forma de enxergar. Isso nos livra da idolatria. Quando a gente entende que a gente teria ficado assim se não tivesse aquela promessa de Gênesis 3 de que viria alguém. E a gente sabe, ele veio. Ele veio. E quando ele veio, ele fez sim tudo aquilo que Adão deveria ter feito e não fez. Hebreus capítulo 1 fala para nós de que veio alguém que não era a imagem e semelhança de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 4 nos fala que ele era a expressão exata do ser de Deus. Isso é completamente diferente. Veja, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, peca,
As gerações que se reproduzem são a sua própria imagem e semelhança, e de repente vem alguém que não é a imagem e semelhança de Deus de novo igual a Adão, mas vem alguém que é a expressão exata do ser de Deus. O próprio Deus encarnou. E quando ele veio, ele fez tudo aquilo que eu e você deveríamos fazer e não somos capazes de fazer. Ele viveu a vida que a gente deveria viver e não consegue. Ele agiu perfeitamente como Deus agiria, porque pensou plenamente como Deus, porque era Deus, porque era a expressão exata de Deus. E mais, ao invés de ser dominado, ele exerceu domínio sobre a criação. Ele veio, graças a Deus por isso, porque isso muda tudo sobre a nossa história. E veja, ele não veio para ser um bom mestre, embora ele seja. Mas ele não veio até nós para ser um bom mestre. Guarde isso. Porque o mundo tenta nos falar sobre Jesus assim, né? Jesus, creio. Jesus foi um homem sábio, um bom mestre, cujos ensinos de amor e tolerância, aí você já devemos levar para sempre. Jesus não veio para ser um bom mestre. E uma vez eu ouvi Tim Keller falando sobre isso e eu jamais esqueci. O exemplo que ele deu foi o seguinte: imagina que você está se afogando em alto mar e chega um barquinho com alguém, com um coletinho vermelho lá. E ao invés de fazer aquilo que você está esperando que essa pessoa de coletinho vermelho vá fazer por você, ela vira por você e fala assim: isso, agora pega a prancha, perna crawl, vai assim, ó, vai assim. Faz assim um pouquinho. Agora nós vamos treinar respiração, certo? E faz, 2 chegadinhas, braço borboleta. É disso que você precisa? Porque esse é o professor. Esse é o professor. É dele que você precisa quando você está se afogando. Quando alguém está se afogando, quando alguém está morrendo, a gente precisa de um salvador. A gente precisa de um resgatador. A gente precisa de alguém que, sem perguntar nada, vai tirar você de lá, não porque você está, olha, ele está se esforçando bem, está quase aprendendo a nadar, deixa eu tirar ele, depois eu termino. Não. Ele sabe que se te deixar lá, você morre. Então ele te puxa de lá. Ele te puxa de lá, te salva e te resgata. E se você sabe um pouquinho sobre essas técnicas de salvamento e afogamento, você sabe que a pessoa que é treinada para salvar pessoas que estão se afogando, ela tem que ser muito treinada, sabe por quê? Porque a pessoa que está se afogando, ela vai fazer de tudo para afogar você junto. Não é verdade? Vocês já devem ter ouvido isso. A pessoa está tão desesperada que se você não chegar preparado para lá, ela está tão esbaforida que você vai embora, ela te empurra para baixo. Porque ela é incapaz de entender, ela é incapaz de salvar-se a si mesma. Essa sou eu e você. Então, um professor, minhas amigas, para quem está se afogando, não adianta nada. Mas o seu resgatador, mesmo você fazendo tudo para se afogar mais ainda, mesmo você tentando afogar ele junto, certo? O seu resgatador te tira de lá, te salva, te protege, e agora sim, porque você foi salva, porque ele te tirou do mar e te colocou num barco seguro, agora sim você olha para ele e fala: preciso aprender a nadar. Preciso aprender a nadar. É ou não é? Isso é o que o nosso Salvador fez por nós. A gente não consegue se salvar sozinha. A gente precisa de alguém que, apesar dos nossos esforços mais falhos, vai tirar a gente do nosso lamaçal. E quando ele faz isso, por causa do seu amor, por causa da sua graça, ele nos promete nos manter em segurança e nos coloca, não sem instrução, mas aí sim, nós temos em Jesus o nosso Salvador, o nosso bom mestre. Alguém que nos ensina e que vai tornando possível que a imagem de Deus, aquela que nós fomos criadas para ser, para agir como Ele agiria, pensar como Ele pensa e exercer domínio sobre a criação, seja possível em nós. Ele tornou isso possível, não a gente. Ele torna isso possível e essa transformação começa agora. Começa aqui. É aqui que eu e você estamos nesse momento. Nós estamos nesse processo de santificação, nesse processo de entender que quando Cristo me resgata e me salva, eu posso e consigo fazer aquilo que Deus me criou para fazer.
E aí ele vai operando esse processo na gente por meio da santificação. Somos novas criaturas, somos transformadas de tal forma que a nossa identidade deixa de estar nesses papéis que a gente tanto confiou que nos preencheriam. Deixa de estar centrada no fato do como as pessoas me veem, como elas me enxergam, que tipo de valor ou de retorno a sociedade tem enxergado que eu trago. Eu não preciso me preocupar com isso, porque embora essas coisas sejam boas e eu seja chamada a fazer uma mordomia delas, nada disso vai me acompanhar na eternidade. Nada disso. Maternidade, casamento, profissão, essas coisas são boas. Deus coloca na nossa vida ou não, de acordo com a sua boa vontade, para nós administrarmos. Mas a nossa identidade precisa estar centrada em algo que nós ainda seremos quando estivermos na eternidade. E quando nós centramos a nossa vida nisso, os nossos papéis vão ser exercidos de forma diferente. Isso muda tudo sobre a nossa vida. Eu começo a enxergar a maternidade como algo que Deus está usando para me tornar cada vez mais parecida com Ele. E ela faz isso, hein? Não faz? Ela faz isso. E eu paro de olhar para ela como a grande satisfação da minha vida, paro de olhar para ela como um grande fardo na minha vida e louvo a Deus por ela, porque Deus, que é sábio em tudo o que faz, permitiu que eu tivesse exatamente esses filhos, nessa quantidade, nessa personalidade, nesse conjuntinho de pecado, para combater o meu conjuntinho de pecado, e um confrontar o outro e crescer à imagem e semelhança de Jesus. Eu vou entendendo que o meu serviço abnegado, que ninguém vê, Deus está vendo. E eu não preciso servir para ser reconhecida ou para ser amada, porque Ele já me amou completamente. O Evangelho nos liberta para servir. O Evangelho nos liberta para falar assim, olha, faça, porque eu já fiz tudo por você. Isso muda a forma como a gente vê tudo o que a gente faz. Eu sou livre. Eu sou livre para servir sem buscar reconhecimento. Você já parou para pensar a liberdade que traz você fazer alguma coisa sem esperar que os outros vejam? Sem esperar que os outros aplaudam? Sem esperar que os outros assim, mamãe, que comida maravilhosa é essa? Amei, eu gosto demais de arroz com brócolis, obrigada mais uma vez. Certo? Às vezes a gente espera isso. E aí não vem esse elogio, a gente fala assim, faço tudo nessa casa. E ninguém me... Elas dizem muito. Elas dizem muito. Né? Quando vai chegar a minha vez de fazer alguma coisa para mim nessa casa? Tantas coisas que muitas vezes a gente diz num desabafo que reflete eu. Deus nos capacita a fazer tudo isso sem esperar reconhecimento. A sair de dentro da gente e servir o outro. E não de qualquer jeito, mas fazer isso com excelência. Porque eu reflito o meu Deus excelente e majestoso quando eu faço o que faço com amor. E isso também vai trazer, não só isso muda tudo sobre a forma como eu vejo o trabalho, mas também traz alguns desafios, e com isso eu já vou terminar. Tá? Traz alguns desafios em relação a equilíbrio. Porque talvez você esteja ouvindo tudo isso e falando, puxa, é isso mesmo, eu entendi quem eu fui criada para ser, eu entendi os efeitos do pecado, eu entendi que Cristo muda tudo, mas isso muda as nossas escolhas de uma maneira muito prática. Por quê? Porque se eu sou chamada a servir com excelência e a Bíblia me dá instruções de como servir com excelência, a Bíblia me traz as prioridades. Não é uma coisa assim tão solta, cada um faz o que quer e todo mundo é feliz. Deus me dá circunstâncias, mas a Bíblia me dá diretrizes. A Bíblia me dá diretrizes. E uma das principais que eu gostaria de fazer você refletir essa noite é que Ele me chama a servir com excelência. E a cultura lá fora me ensina que você pode fazer tudo. Faz um muquinho e fala assim, você pode fazer tudo o que você quiser. E isso não é verdade. A gente não dá conta de fazer tudo o que a gente quer, refletindo o Senhor que faz tudo com excelência. Então, às vezes, a nossa vida tem coisa demais. E se ela não está sendo feita com excelência, a gente precisa fazer escolhas. E o que orienta as nossas escolhas? A Bíblia. A Bíblia nos dá prioridades. A Bíblia nos coloca prioridades em diferentes momentos da vida.
A Bíblia nos coloca estações da vida em que eu olho para aquilo que Deus me deu e penso, eu preciso investir mais nisso agora. Eu preciso investir mais nisso aqui agora. Eu preciso investir mais nisso agora. O mundo vai dizer, faça tudo, cabe, dá, você consegue, Mas Deus nos chama a fazer com excelência. E escolhas que nós fazemos incluem muitas vezes renúncia de outras áreas. Boas, coisas boas que a gente precisa falar. Agora não. Agora não. Porque Deus me chama a fazer as minhas prioridades com excelência. Quando a gente pensa numa definição bíblica de produtividade, eu gosto muito da definição do Tim Challies, num livrinho amarelinho que chama Faça Mais e Melhor. E ele diz que produtividade é a gente administrar os nossos dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia, para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Veja que em nenhum momento aparece realização, satisfação, prazer e eu. Produtividade é a gente administrar aquilo que Deus nos dá, a nossa energia, o nosso entusiasmo. Para quê? Para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Minhas irmãs, não é sobre a gente. Não é sobre nós. E nenhuma fase da vida é sobre nós. E isso é uma coisa muito boa. Porque sempre que foi o homem escolhendo por si próprio e querendo ser dono de si próprio, deu muito errado. Mas graças a Deus, Cristo nos liberta disso. Que Ele nos instrua a olhar para aquilo que nós precisamos fazer com sabedoria, a enxergar propósito na nossa vida. Não tem crise de identidade quem entendeu quem é em Cristo. Nós somos criadas para sermos suas representantes aqui. Trabalhando com excelência, respeitando as prioridades que Ele nos coloca na sua palavra, fazendo escolhas sábias e trabalhando para a glória dEle, para que Ele seja engrandecido e que Ele apareça e não a gente. O mundo vai vender para nós aquela ideia de você ser a sua melhor versão. E aí você fala, uau, eu te digo, a sua melhor versão é Cristo em você e você cada vez menor. Que Ele nos ajude nesse desafio, a entender quem somos, a equilibrar o que Ele nos coloca com sabedoria e a refletir no nosso trabalho quem nós fomos criadas para ser. Amém? Vamos orar para terminar? E depois eu quero fazer algumas indicações de livro para vocês. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço porque a sua palavra é viva, a sua palavra é atual e ela tem tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para a vida e para a piedade. Te agradeço por isso e te agradeço porque o Senhor nos diz em sua palavra quem nós somos criados para ser. Não permita, Senhor, que nós nos percamos no meio das confusões do mundo, que nos dizem tanta coisa a respeito de quem nós somos, que nos dizem para encontrar propósito em nós mesmos, alegria em nós mesmas, realização em nós mesmas. Essa história, essa conversa é antiga, essa conversa começou no jardim e ela leva à destruição. Nós queremos, Senhor, colocar nossa identidade firmada naquilo que o Senhor diz que somos e naquilo que Cristo fez por nós. Faz-nos, Senhor, mulheres que trabalham, entendendo que o trabalho é uma dádiva dada pelo Senhor, para que nós possamos refletir a sua glória em qualquer trabalho. Porque todas nós, independente do que fazemos, trabalhamos ou devemos trabalhar, servindo pessoas. Faz de nós, Senhor, pessoas que servem e trabalham sem esperar reconhecimento, sem esperar nenhum tipo de valor nisso em si, mas servindo e reconhecendo que quando nós fazemos isso, o teu nome é glorificado. Que seja sempre sobre o Senhor e não sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.